Bem-vindo ao curso grátis Pedagogia do Pai no Homeschool. Pai, plano de aprendizado individualizado. Educação sob medida. Porque os pais são os pedagogos criados por Deus. Por que preparamos este curso grátis? Em síntese, fizemos este curso grátis para que de forma bem simples as pessoas entendam. Aula 1 de 4, a legalidade do homeschool e o planejamento, páginas 1 até 14. Aula 2 de 4, o objetivo e o plano pedagógico do homeschool, páginas 15 até 28. Aula 3 de 4, os recursos educacionais do homeschool, páginas 29 até 50. Aula 4 de 4, procedimentos do homeschool personalizado, páginas 51 até 70. Esclarecidos estes pontos importantes, vamos ao que interessa. Aula 1 de 4. A legalidade do homeschool e o planejamento, páginas 1 até 14. É, portanto, da máxima importância não errar na educação, como não errar na direção para o fim último com o qual está conexa íntima e necessariamente toda a obra da educação. Na verdade, consistindo a educação essencialmente na formação do homem como ele deve ser e portar-se nesta vida terrena, em ordem a alcançar o fim sublime para que foi criado, a vida eterna com Deus. É claro que, assim como não se pode dar verdadeira educação sem que esta seja ordenada para fim último, assim na ordem atual da providência, isto é, depois que Deus se nos revelou no seu Filho unigênito, que é o único caminho, verdade e vida, não pode dar-se educação adequada e perfeita senão a cristã. Daqui ressalta com evidência a importância suprema da educação católica, não só para cada um dos indivíduos, mas também para as famílias e para toda a sociedade humana, visto que a perfeição desta resulta necessariamente da perfeição dos elementos que a compõem. Encíclica Divina Elius Magistri, 31 de dezembro de 1929. A formação da consciência é tarefa para toda a vida. Desde os primeiros anos, a criança desperta para o conhecimento e para a prática da lei interior, reconhecida pela consciência moral. Uma educação prudente ensina a virtude, preserva ou cura do medo, do egoísmo e do orgulho, dos ressentimentos, da culpabilidade e dos movimentos da complacência, nascidos da fraqueza e das faltas humanas. A formação da consciência garante a liberdade e gera paz do coração. Catecismo da Igreja Católica de 1992. Parágrafo 1784. 1. Qual é o objetivo deste curso? Orientar os pais e responsáveis para que, no pleno exercício do seu direito constitucional, de sua criatividade, de sua liberdade educacional, através da educação domiciliar, que segundo o MEC é uma modalidade legítima para a prática do ensino regular, em todos os níveis da educação básica, em qualquer etapa dos ciclos do ensino, infantil, fundamental ou médio, para que consigam ter um melhor aproveitamento do suporte pedagógico e das suas potencialidades e para que utilizem os recursos disponibilizados pelo SAM-HS de modo alinhado com a base curricular, com os parâmetros do sistema educacional brasileiro e na respectiva etapa educacional correspondente à idade de seus filhos. E desenvolvam as suas competências educadoras para realizar, nas dimensões acadêmica, filosófica e espiritual dos seus educandos, a formação completa que eles têm direito, de modo que tudo seja feito e esteja em afinidade com as suas preferências e convicções pedagógicas, morais, filosóficas, políticas, científicas, culturais, empreendedoras, profissionais, religiosas e sociais da família. E assim, estes pais irresponsáveis consigam projetar e realizar um verdadeiro e eficaz pai.
Plano de aprendizado individualizado e personalizado de acordo com as características, necessidades e potencialidades de cada um dos seus filhos. No site www.avemariahomeschool.com.br, qualquer interessado pode baixar gratuitamente o livro em PDF com um conteúdo integral deste curso sobre a pedagogia do pai no homeschool. Homeschool permitido em todo o Brasil, reconhecido pelo MEC, mas não pode fazer de qualquer jeito. Para saber mais, baixe grátis no site www.avemariahomeschool.com.br. Boletim informativo a respeito da legalidade do homeschool no Brasil. A quem se destina estas orientações? Estas orientações foram elaboradas especialmente para ajudar as famílias educadoras que já utilizam SANG-AS, mas também pode servir para aquelas que têm interesse ou até motivos para avaliar a possibilidade de migrar os filhos da escola física para essa modalidade educacional. De modo que, ao implementar a rotina da educação domiciliar em suas vidas, todos consigam otimizar os métodos educacionais do projeto pedagógico proposto pelo Homeschool do Instituto Ave Maria, para obter não só o melhor nível de formação em termos de conhecimentos seculares, inteligência e virtude, mas para que os pais também saibam como personalizar a formação dos seus educandos para que eles desenvolvam suas potencialidades, tanto na dimensão acadêmica do conhecimento e da memória, quanto nas habilidades e atitudes, e com isso tenham força para se edificarem como indivíduos espirituais pensantes e inteiros, isto é, além de saudáveis no corpo, também inteligentes e sábios, para que cresçam capazes de se sustentar como adultos equilibrados, justos, prudentes e prósperos, em todas as áreas de sua existência, neste mundo e para além dele, conforme foi o plano de Deus para eles quando planejou a criação. Por causa da curiosidade ou do interesse de pessoas ou de instituições da sociedade a respeito das possibilidades e potencialidades educacionais das famílias homeschoolers, estas orientações são de utilidade pública, portanto também podem ajudar qualquer um que, direta ou indiretamente, queira saber um pouco mais a respeito da prática e da força educadora e formadora do ensino domiciliar no Brasil. Considerando que, infelizmente, também existe muito pensamento equivocado a respeito da educação domiciliar por parte de alguns profissionais ligados à educação nas escolas físicas, nas instituições afins e até no judiciário, especialmente em relação à capacidade da família, pais, mães e responsáveis legais, para educar os seus próprios filhos ou tutelados. As orientações contidas neste documento pode ser de grande valor para iluminar o correto entendimento a respeito do homeschool e orientar a abordagem, a conduta e o respeito sobre esse tema por parte de 1. Profissionais que trabalhem nas escolas públicas e privadas. 2. Funcionários públicos em geral que trabalhem nas secretarias da educação. 3. Agentes do Conselho Tutelar. 4. Funcionários e profissionais ligados ao sistema judiciário em geral. 5. Qualquer pessoa ligada aos poderes executivo, legislativo e judiciário. Por que os pais precisam estudar com muita atenção este curso? Não se pode dar verdadeira educação sem que esta seja ordenada para o fim último, a vida eterna. Papa Pio XI, encíclica Divini Ilius Magistri, 31/12 de 1929. É certo que raramente as pessoas são vítimas ou reféns do acaso, mas na maioria das vezes simplesmente herdeiros do lucro ou do prejuízo das próprias, consequentes ou inconsequentes decisões. Por anos e gerações, as famílias foram treinadas a ter mentes escolarizadas, de modo que muitos pais pensam que as escolas físicas são a única alternativa para educar os seus filhos.
Esta convicção é tão comum que chegam ao ponto de se conformarem com a triste ideia de que, ao custo de altas mensalidades, de outras despesas e complicações indiretas, com deslocamentos, alimentação e etc., é normal abrir mão de uma atuação direta na formação de suas crianças. Pensam que, de alguma forma misteriosa, o sacrifício financeiro e as duras rotinas escolares a quais são submetidos representam alguma espécie de ato heróico de amor. Uma atitude persistente ou uma prova de que, por ser caro e difícil, algo de qualidade está sendo fornecido e, por isso, a escola é a decisão correta. Apoiados nesses critérios ilógicos, acreditam que abdicar os filhos para a escola é a única opção ou a coisa certa. Com a tese de uma provável garantia de resultado positivo para o futuro dos seus filhos, a maioria dos pais, especialmente quando se trata da educação, foram treinados ou seduzidos a acreditar que investir altas quantias de tempo, de dinheiro e de confiança em pessoas ou empresas educacionais terceirizadas realmente pudesse render algum diferencial positivo na formação dos seus jovens educandos ou até mesmo alguma satisfação, estabilidade e tranquilidade para a família. Apoiados em uma fé ingênua ou numa esperança tola, creem que numa escola física suas crianças seguramente receberão boas influências de sábios professores, de amigos virtuosos e até mesmo de um material didático livre de malícia e de ideologias. Infelizmente, poucos homens e mulheres têm a experiência ou a sorte de receber a orientação correta para que consigam avaliar as consequências de como o fornecedor escolhido para o serviço educacional que será prestado irá verdadeiramente influenciar as respectivas áreas da vida dos pais e filhos a se harmonizarem ou desarmonizarem com o orçamento, com a rotina e com os princípios dos membros da família. Simplesmente não estão preparados para avaliar como os conhecimentos, as habilidades e os princípios que estão sendo transmitidos pelos livros, pelos educadores e pelos colegas da escola, nos quais estão depositando o corpo, a alma e o espírito das suas crianças, vão verdadeiramente nortear e corresponder positivamente ou não os pensamentos, as habilidades e os valores que edificarão um bom ou um mau caráter, a personalidade e os demais aspectos da formação da existência dos seus filhos, nas dimensões acadêmica, filosófica e espiritual. O artigo 205 da Constituição Federal contém o seguinte texto: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Partindo do texto constitucional, o quadro abaixo destaca como, a partir do potencial material, comunitário e transcendental, deve ser trabalhada a educação, a fim de desenvolver a formação integral do indivíduo e todas as suas dimensões. Do saber para a sabedoria, os 12 atributos do conhecimento. Pois, se tem algo que deve ser feito, então deve ser bem feito. Desenvolvimento da pessoa, indivíduo, espiritual, sabedoria, vocacional, transcendental, alma, virtudes cardinais, vontade, pai, ouro, como sou, profundidade, exemplo. Exercício da cidadania, sociedade, filosófico, inteligência, utilitarista, comunitário, espírito, virtudes teologais, razão, Espírito Santo, prata, como me vejo, altura, ambição. Qualificação para o trabalho, profissão, acadêmico, conhecimento, conteudista, material, corpo, virtudes humanas, sentidos, filho, ferro, como me veem, largura, disciplina.
Considerando os 3 objetivos sabiamente citados pelo texto constitucional, segundo trata a lei, a educação do aluno deve ser promovida e incentivada visando a qualificação para o trabalho, conhecimento, valor ferro, dimensão acadêmica, o preparo para o exercício da cidadania, inteligência, valor prata, dimensão filosófica, o desenvolvimento da pessoa, sabedoria, valor ouro, dimensão espiritual. Lamentavelmente, focando todos os esforços com vistas ao vestibular, que é um objetivo muito menor que as inúmeras possibilidades educacionais possíveis na dimensão acadêmica, valor ferro, parece que existe uma tola convicção de que o sucesso é causa e não consequência de uma zelosa e completa educação. Portanto, é triste constatar que praticamente todo conteúdo, métodos e processos que estão sendo produzidos e aplicados por meio das escolas físicas estejam priorizando a utilidade material do indivíduo, como se este não fosse o mais pobre e mesquinho de todos os propósitos, mas sim o único e o mais importante objetivo da existência humana, diminuindo ou simplesmente desprezando as dimensões e o propósito transcendente do homem, que não foi só feito para ser a imagem e a semelhança de Deus, mas destinado a Ele. Realmente é triste constatar, mas quase todo o sistema escolar se esqueceu do dever moral e constitucional de educar, prioritariamente com vista às dimensões imateriais do ser, as quais mais preciosas que o ferro do conhecimento acadêmico. No texto constitucional, são o alicerce e as colunas do corpo, que além de sustentar o homem, são um solo fecundado a nutrir a alma e o espírito, e por isso tem o valor de prata filosófico e de ouro espiritual. Pode parecer exagero, mas esta lamentável realidade pode ser observada através do utilitarismo e do conteudismo equivocados, e que frequentemente estão envenenados pelo relativismo e pelas ideologias que desde as primeiras etapas educacionais vem sendo a estratégia pedagógica inadvertidamente ou até mesmo maliciosamente implementada nas escolas físicas. O pior é que a maioria dos métodos e dos processos maliciosos que estão corrompendo a educação estão vindo de dispositivos do próprio sistema educacional brasileiro, como a BNCC e PNLD, por exemplo, que estão induzindo a produção de livros nos quais a profundidade e amplitude do belo, puro e rico aprendizado contidos na filosofia e na espiritualidade foram excluídos para dar lugar a um conteúdo empobrecido, quase que exclusivamente dedicado aos temas que potencialmente serão cobrados nas provas do vestibular acadêmico, dando a entender ser este não só o maior, mas o único propósito da educação. Para piorar, não são raros os casos em que o real aprendizado tem sido substituído pelo ensino de truques, atalhos, resumos e musiquinhas, uma espécie de jogo de sorte ou azar, em que, ao invés de o objetivo ser saber, passou a ser acertar a resposta. Contudo, é possível perceber que através da pseudo e infeliz prosperidade conseguida por vários educandos, cheios de dinheiro, mas miseráveis em caráter, que foram formados neste lamentável modelo educacional, no qual estes pais não tiveram seus filhos educados para a mais alta de todas as metas, que é Deus, vão perceber que mesmo que estes filhos ganhem o mundo, sem o devido equilíbrio, jamais conseguirão ser pessoas plenas, dimensão 1 espiritual. Depois de crianças, serão adultos egocêntricos, infantilizados e sem parâmetros para mensurar e priorizar o que realmente importa. De modo algum terão força para constituir, manter e edificar a primeira comunidade, que, segundo o artigo 226 da Constituição, é uma família estável, a base da sociedade, sem a qual não será possível realizar o fim coletivo de exercer a sua cidadania, dimensão 2 filosófico, e muito menos de contribuir para a construção e perpetuação de uma sociedade verdadeiramente plena, justa e feliz. E se continuar assim, os 3 objetivos constitucionais para a educação não acontecerão nas vidas destes filhos, que, sem conhecer a verdade, nunca experimentarão a felicidade. Contudo, por causa da segurança de aprendizado,
que são procedimentos capazes de assegurar que o educando está estudando e aprendendo a base curricular própria da sua idade, e da segurança legal, que é a capacidade do educador de provar que os processos educacionais foram realizados e que estão produzindo o resultado planejado. É inevitável que critérios de padronização sejam utilizados para elaborar o material didático e para formatar o método de aplicação e de medida. O problema tem sido como a forma com que este padrão está sendo proposto pelo Estado e como tem sido traduzido pelas editoras, pela direção e pelos educadores das escolas físicas. Sem querer criticar, mas apenas para constatar, infelizmente, os procedimentos educacionais das escolas físicas têm feito com que as características e as demandas individuais e exclusivas de cada aluno, ao invés de serem vistas como uma vantagem pessoal do indivíduo, passassem a ser tratadas como uma espécie de obstáculo para que consigam obter a escala produtiva educacional, necessária para viabilizar a cobertura dos altos custos operacionais para manter a estrutura física, administrativa, operacional e demais despesas provenientes da burocracia legal que devem cumprir, de modo que a padronização da educação, que normalmente é divulgada como sinônimo de qualidade e vendida como se fosse diferencial para atrair e conseguir alunos, nada mais tem sido que um atalho para atender uma mera conveniência econômica do negócio e das burocracias, mas não das famílias. Percebendo que alguns pais vinham desconfiando dos benefícios prometidos pela ideia da padronização, de modo antagônico, algumas escolas passaram a marketear uma abordagem comercial vendida como personalização, que, como tudo relacionado ao modernismo, procura vender como bom algo que na prática é péssimo. Enquanto a padronização lança a ideia de organização e de produtividade, a personalização tenta convencer que a escola não irá tolher as características e habilidades do indivíduo. Contudo, esta tese também é completamente incompatível com a capacidade de um professor conseguir dar atendimento dedicado e individualizado numa sala de aula com 30 alunos, da mesma forma que são capazes de fazer os pais com seus filhos através da educação domiciliar. Portanto, é mais um conceito que vai na contramão da necessidade de escala produtiva, que para as escolas físicas, mais que um problema pedagógico ou econômico, é um paradoxo sistemático do método educacional. Portanto, as expressões padronização e personalização não passam de palavras ao vento, que procuram vender a ideia de que a escola é moderna ou que tem um sistema de ensino inovador ou seguro, mas que na maioria dos casos não passam de modernismo ou de modismo, que ao invés de ajudar as famílias a formarem seres humanos inteiros, na prática, nada mais são do que simples cursos preparatórios, acadêmicos, para o vestibular, divididos em longas etapas anuais, ou seja, ao invés de ensinarem a pensar e aprender, portanto a se desprender, isto é, a se libertar e se manterem livres, que é o único propósito real da educação, mas por causa do paradoxo sistemático deste método educacional, e se aproveitando da falta de tempo ou da confiança cega das famílias, e abandonando a abordagem espiritual e filosófica da educação, lamentavelmente, parte significativa das escolas físicas se transformaram em linhas de produção, isto é, negócios focados em produzir basicamente mão de obra treinada, mais por meio de truques e de técnicas do que por conhecimento e por sabedoria, para passar em um concurso chamado de vestibular, de modo a se conformarem para atender, ou seja, a se prenderem a possíveis demandas do mercado futuro que pode não acontecer ou em profissões que podem nem existir. Por necessidade ou não, mas ao custo da verdadeira qualidade educacional que as crianças, os jovens e as famílias têm direito e merecem.
A decadência na educação está acontecendo pelo simples fato de que, ao invés de se concentrarem no compromisso de viabilizar uma formação que ajude as famílias a darem uma formação humana, acadêmica 3, filosófica 2 e espiritual 1, completa para os seus filhos, os professores e as empresas da educação estão preferindo o caminho mais fácil, que consiste em se render aos erros do mundo, simplificar o trabalho e priorizar a economia de escala. Se somente Deus for visto, Ele, que é a fonte e o princípio de todo ser e de toda a verdade, preencherá o desejo natural de saber, a tal ponto que nada mais se buscará e assim se há de ser bem-aventurado. São Tomás de Aquino. Vítimas ou não do terrorismo mercadológico, o fato é que distraídos e acuados, ou coniventes e estimulados pelo marketing da desinformação que propagandeiam os colégios vestibuleiros, muitos gestores da maioria das escolas católicas estão cedendo aos modismos e aos pseudomodernismos, para também deixar que seus jovens estudantes sejam envenenados e adestrados para utilizar truques e esquemas, nada acadêmicos 3, muito menos filosóficos 2 ou espirituais 1, dando a entender que a meta educacional é ter a esperteza de conseguir passar no vestibular. Que isso é sinônimo de aprendizado e de amadurecimento, como se este tipo de educação ou habilidade fosse capaz de sustentar e proteger o jovem aluno como ser humano íntegro numa faculdade e na vida que terá que enfrentar depois dela. Aderindo a essas quinquilharias e métodos utilitaristas, estão abandonando e privando as famílias do privilégio e do tesouro educacional contido na revelação, que foi edificado pela pedagogia e pela experiência da patrística de 2000 anos e que estão presentes na tradição e no magistério da Igreja. Não estão percebendo que a prática de abandonar o ensino da fé, pervertê-lo ou de realizá-lo como assunto separado das demais matérias é o erro de colocar Deus em uma espécie de compartimento isolado da sua criação. Seria como ensinar que Deus não é o Senhor de todos os conhecimentos e de todas as ciências, ou seja, a própria verdade. Intencionalmente ou não, mas lamentavelmente, esta divisão entre Deus, professores, alunos e as matérias escolares estão fazendo com que o educando aprenda, por exemplo, que o critério de se esforçar para ser perfeito, isto é, santo, portanto, imagem e semelhança dele, na caixa da igreja, pode fazer algum sentido. Contudo, nas caixas do trabalho, da família, da política, entre os amigos e nas demais áreas da vida, nem tanto. Ou não sabem, ou pior, preferiam se esquecer daquilo que está na encíclica Divino Iligus Magistri, do Papa Pio XI, de 31 de dezembro de 1929, que ensina: por isso, o verdadeiro cristão, fruto da verdadeira educação cristã, é o homem sobrenatural que pensa, julga e opera constantemente e coerentemente, segundo a sã razão iluminada pela luz sobrenatural dos exemplos e doutrina de Cristo, ou antes, servindo-nos da expressão, agora em uso, o verdadeiro e completo homem de caráter. A educação cristã abraça toda a extensão da vida humana, sensível, espiritual, intelectual e moral, individual, doméstica e social, não para diminuí-la de qualquer maneira, mas para a elevar, regular e aperfeiçoar segundo os exemplos e doutrina de Cristo. Portanto, além de ser um direito da família para que consigam obter economia, liberdade e produtividade, somados aos benefícios de uma educação de qualidade, livre de ideologias, de influências partidárias e coerente com as suas convicções pedagógicas, morais, filosóficas, políticas, científicas, culturais, empreendedoras, profissionais, religiosas e sociais, considerando a obrigação de educar nas dimensões acadêmica, que qualifica para o trabalho, é ferro, filosófica, que prepara para o exercício da cidadania, é prata, espiritual, que proporciona o pleno desenvolvimento da pessoa, é ouro. Parece que, mais que uma alternativa às escolas físicas, a educação domiciliar é a única opção disponível e verdadeiramente capaz de corresponder a tudo que estabelece o artigo 205 da Constituição Federal, de modo que, como professores 100% confiáveis e os donos da rotina, do método, dos princípios e de tudo mais que for necessário, os pais tenham não só o privilégio, a honra e a satisfação de implementar um perfeito e eficaz plano de aprendizado individualizado e personalizado, que seja também compatível com as características, necessidades e potencialidades de cada um dos seus filhos.
mas para que consigam edificá-los como seres humanos inteiros, senhores de um sólido caráter que os conduza com segurança para uma vida adulta, sábia, virtuosa, responsável, digna e comprometidos com a realidade de que, sendo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a verdade e o Senhor de todas as ciências, estejam sempre atentos à frágil e passageira condição do seu corpo humano, comparado à natureza eterna de suas almas, e assim aprendam que prosperar sem Cristo é fracassar, e por isso, como bons filhos, junto com seus pais terrenos, escolham viver e fazer tudo por Cristo, com Cristo e em Cristo, de modo que suas vidas não sejam uma morte, mas o seguro caminho para o sucesso em todas as áreas de sua existência humana, neste mundo e para além dele no céu, presente que Deus quer dar para todos os seus filhos, e que é o mais precioso tesouro que qualquer homem pode querer. E com esta educação amorosa e perfeita, há de conseguir, pois quem ama o Criador tem amor pelo conhecimento, pois conhecer as ciências da sua criação é uma forma corajosa, digna e eficaz para conhecê-lo. Devendo a verdadeira educação ter por objetivo a formação integral da pessoa humana, orientada para o seu fim último e simultaneamente para o bem comum das sociedades, as crianças e os jovens sejam de tal modo formados que possam desenvolver harmonicamente os seus dotes físicos, morais e intelectuais, adquiram um sentimento mais perfeito da responsabilidade e o reto uso da liberdade, e sejam preparados para participar ativamente na vida social. Cânon 795. Obrigado. Instituto Ave Maria Homeschool. Educação perfeita que todo filho merece. Educação de verdade segundo a verdade. avemariahomeschool.com.br